E aí, já parou pra pensar como uma única pessoa pode, tipo, redesenhar a própria ideia de humanidade? Hoje, a gente vai mergulhar na mente de um dos maiores arquitetos sociais da história, o apóstolo Paulo. E olha, ele não foi só um missionário, não. Ele foi um visionário que projetou uma comunidade totalmente nova, a partir dos escombros de um mundo que era super dividido. E é essa a grande pergunta que vai guiar a nossa conversa. No mundo que era todo construído sobre muros, como é que um único homem teve a ousadia de propor uma unidade tão radical? A resposta não está num plano político ou militar, mas sim numa das ideias mais revolucionárias que já existiram. Então vamos lá. Para a gente entender de verdade a genialidade da solução do Paulo, a gente precisa primeiro sentir o peso do problema que ele tinha na mão. O mundo do primeiro século não era só dividido, sabe? Era um verdadeiro labirinto de muros. Uns muros invisíveis, mas que eram de concreto e que separavam as pessoas. E essas divisões eram brutais, sério. Entre os judeus e gentios, ou seja, todo mundo que não era judeu, existia uma parede de separação que era literal e espiritual. Entre pessoas escravizadas e livres, um abismo de poder e de dignidade, as hierarquias de gênero, então, nem se fala, ditavam o destino de milhões. Isso não era só uma diferencinha cultural, eram muros que definiam quem você era e o que você podia ser na vida. E o mais irônico de tudo é que no centro da defesa desses muros todos, a gente encontra o nosso protagonista, Saulo de Tarso. Antes de ser Paulo, ele era um fariseu fanático, um cara que defendia a lei com um fervor impressionante. Ele não só acreditava nessas divisões, como ele as impunha na base da violência, perseguindo qualquer um que ousasse questionar, como os primeiros seguidores de Jesus. E nas palavras dele mesmo, a gente vê a intensidade da antiga convicção. Ele escreve: como perseguia sobremaneira a Igreja de Deus e a devastava. Ele não era um opositor qualquer, ele era um destruidor. E essa confissão é fundamental, porque é o ponto de partida para uma das viradas de chave mais radicais da história. E essa virada de chave nos leva para a nossa segunda parte, a reversão total. Um evento assim tão forte que não só virou a vida de um homem de cabeça para baixo, mas que deu início ao movimento que ia mudar o mundo para sempre. Aquele momento decisivo na estrada para Damasco foi o catalisador de tudo. Mas foi muito mais que uma revelação pessoal. Para o Paulo, aquilo ali foi a origem de uma nova missão e, o mais importante, de uma nova autoridade. Uma autoridade que, e ele insistia nisso, não vinha de nenhuma pessoa ou instituição aqui na Terra, vinha direto do céu. E se liga só em como o Paulo constrói essa ideia. É quase um argumento de advogado. Primeiro, a missão dele não veio da parte de homens, ou seja, não foi uma decisão de comitê. Segundo, não foi por intermédio de homem algum, quer dizer, nenhum líder o nomeou. E terceiro, veio direto por Jesus Cristo e por Deus Pai. Essa lógica era a arma secreta dele para que sua mensagem revolucionária fosse levada a sério. Tá, mas que mensagem era essa que precisava de uma autoridade tão poderosa? É aqui que a gente chega no coração da visão dele, no projeto para uma nova humanidade, construída sobre um fundamento que, sinceramente, ninguém esperava. O conceito central, a palavra-chave para tudo, é graça. Graça para o Paulo é o favor de Deus que você não pode merecer, não pode comprar, nem conquistar. É um presente total recebido pela fé, e não por suas ações, sua família ou seu status. Como ele mesmo diz, pela graça sois salvos, é dom de Deus, não de obras para que ninguém se glorie. Acabou a competição. E aqui está o pulo do gato. Se o acesso a Deus é um presente de graça, então todos os sistemas que a gente inventou de mérito, todas as nossas réguas de valor, tudo isso simplesmente desmorona. É como se a moeda que o mundo usava, etnia, status, gênero, de repente perdesse todo o valor. Não servia mais para nada. E essa ideia explode de vez nessa declaração aqui, que na época era dinamite pura. Em uma única frase, Paulo derruba os 3 principais pilares de divisão do mundo antigo: etnia, status social e gênero. Ele não está dizendo que as diferenças somem, mas que elas deixam de ser a base da identidade nessa nova comunidade que ele imaginou. Claro, né? Ter uma visão bonita no papel é uma coisa. Agora, viver essa visão no mundo real é outra história, completamente diferente. E o projeto do Paulo enfrentou uma resistência gigantesca e que vinha até de dentro do seu próprio círculo. Vamos dar uma olhada no que aconteceu.
Esse confronto em Antioquia é o exemplo perfeito. Tenta imaginar a cena. Pedro, um dos apóstolos mais respeitados, está lá, comendo com cristãos não judeus, vivendo essa nova unidade na prática. Mas aí chega uma galera mais conservadora de Jerusalém. E o que acontece? Com medo do que eles vão pensar, Pedro recua. Ele volta para a divisão antiga. E o Paulo, vendo aquilo, confronta ele na frente de todo mundo pela hipocrisia. E essa treta não era sobre regras do que se pode comer no almoço. Era sobre a alma do movimento. A questão era, a gente é todo mundo igual de verdade nessa nova família? Ou tem gente que é de primeira classe e gente que é de segunda? A coragem do Paulo de peitar o Pedro naquele momento foi absolutamente decisiva. Sem isso, o cristianismo poderia muito bem ter virado só mais uma pequena seita judaica, em vez de um movimento global. Isso tudo nos leva à pergunta final. No fim das contas, qual foi o legado que Paulo deixou? Como é que essa visão, que foi forjada no fogo do conflito, moldou não só uma religião, mas a própria civilização ocidental? Olha, o legado dele é imenso. Ao quebrar as barreiras de etnia, ele deu para o cristianismo a base para se tornar uma fé mundial. Ele entregou o projeto para uma comunidade que não se baseia em quem você é por fora, mas na ideia da graça. E com isso, ele plantou as sementes de uma ética transformadora. E essa ética ganha vida aqui, nesse contraste que ele desenha. De um lado, as obras da carne, que são os comportamentos que dividem e destroem a gente, tipo ciúme, briga. Do outro, o fruto do espírito, virtudes como amor, alegria e paz que constroem pontes e nos unem. Para Paulo, é assim que a nova humanidade se parece na prática. E assim, a gente fecha o círculo. De Saulo, o construtor de muros, a Paulo, o arquiteto de uma nova humanidade. A jornada dele foi sobre explodir barreiras com essa ideia radical da graça. A reflexão que fica é, num mundo que ainda é tão profundamente dividido, que relevância a visão do Paulo pode ter para os desafios que a gente enfrenta hoje?